A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Aqui estou eu para apresentar para vocês a segunda parte desta mensagem de Salmo, capítulo 69. Estamos baseados no versículo 9 e eu quero, em poucas palavras, agora terminar esta segunda parte. Isso aqui é muito profundo, meus irmãos. Aleluia. E até onde eu entendo pelo Espírito Santo, eu levo para meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia, não precisa ser algo difícil para irmãos entender, uma colocação difícil, né? Aleluia, porque a mensagem de Deus ela é simples, né? Aleluia, de fácil interpretação, né? Não adianta a gente confundir as pessoas como muitos confundem. Vamos com simplicidade levar este evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o Salmo 69 está falando do sofrimento de Davi, que prefigurava o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, aleluia, algo que mais tarde aconteceu na vida do Senhor, agora estava acontecendo na vida do rei Davi. Louvado seja Deus. O salmista estava sofrendo rejeição, meus amados. O salmista estava sofrendo rejeição, vergonha, né? Estava sofrendo isolamento, estava sendo abandonado pelos teus próprios irmãos na fé, por causa do seu justo zelo pela casa de Deus e pela sua obra. O versículo 6 ao 9 deixa bem claro. Sofreu rejeição, estava ali, meus amados irmãos, sofrendo a vergonha, passando a vergonha. Louvado seja Deus, porque, meus amados irmãos, quando ele passava, as pessoas olhavam para ele, as pessoas olhavam e já zombavam dele, falavam dele às escondidas, pessoalmente, pelas costas. Então, meus amados irmãos, o salmista, em suas orações, ele fala contra o pecado, né? Aleluia, e clama por avivamento espiritual, santificação, renovação do povo de Deus. Por isso ele sofre as mãos dos acomodados, aleluia. Simplesmente, meus amados, a causa do sofrimento dele, louvado seja Deus, é porque ele falava em suas pregações contra o pecado, é porque ele clamava, ele orava pedindo a Deus, né, avivamento espiritual. Ele orava, ele pregava pedindo santificação, pedindo renovação do povo de Deus. Por isso ele estava sofrendo nas mãos dos acomodados. Meus amados, se preocupe sim com os acomodados, continue sim se alimentando, ou seja, alimentando, né? Continue sim alimentando a esperança de que eles vão um dia obedecer, abrir o coração, vão ser renovados, né? Vão ser santificados. Vamos alimentar esta esperança. Mas, irmãos, por causa deles, eu não te convido a baixar a cabeça. Por causa deles, eu não te convido a se entregar. Não, nós não vamos abaixar a cabeça, nós não vamos se entregar não, mas nós vamos prosseguir, olhando para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. É para Jesus que nós vamos olhar. Não vamos abaixar a cabeça. Como está escrito, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Louvado seja o nome do Eterno. Meus amados irmãos, o zelo que Davi tinha trouxe para ele sofrimento. Glória a Deus. Eu quero perguntar para meus irmãos que estão sofrendo por causa da verdade. Eu quero perguntar para vocês, vocês preferem deixar de sofrer ou continuar sofrendo? Qual seria a pergunta, ou seja, qual seria a resposta de vocês para mim nesta tarde? Deixar de sofrer por Cristo ou continuar sofrendo? Glória a Deus. Aqueles que quiserem deixar de sofrer por Cristo vai perder, sabe o quê? Vai perder a salvação. Então o que você escolhe? Porque Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai, que é os santos anjos. Irmão, negar a Cristo é você
tentar conquistar amizades e negando a verdade. O que você escolhe? Mas Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai e teus santos anjos. Oh glória, oh aleluia. Ou seja, aqueles que pregaram a minha palavra, pregar a verdade, aqueles que não recuar, eu vou confessar diante de meu Pai e teus santos anjos. Oh glória! E aqueles foram fiéis, sofreram, mas não negaram a minha palavra. O que você escolhe? O que você escolhe? Responde para você mesmo e para Deus. Nós vamos ler o versículo 10, que diz assim, ó: chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isso se me tornou em afronta. Versículo 10. Ele jejuou, glória a Deus, ele castigou a alma dele, ou seja, ele quis dizer: eu castiguei a minha carne, passei fome, emagreci, senti fraqueza. Aí ele fala: mas até isto se me tornou em afronta. Louvado seja Deus. Ele fez tudo aquilo e não viu resultado, porque os opositores continuaram perseguindo Davi, abandonando, desprezando, e o pior, teus próprios irmãos na fé. Teus próprios irmãos na fé. Com Jesus foi assim, irmãos. Os primeiros inimigos do Senhor foram os da casa, mas Jesus continuou lutando para ganhá-los para o Pai. O versículo 11 vai dizer assim: pus por veste um pano de saco e me fiz um provérbio para eles. Na época eles vestiram um pano de saco, um ato de humilhação. Alguns raspavam a cabeça, se jogavam em cinza, se lamentavam, jejuavam, choravam. Mas quando eles viram Davi vestido com um pano de saco, irmãos, começaram com uma zombaria infernal. Zombaram de Davi. Louvado seja Deus. Irmãos, zombaram de Jesus. Você é melhor do que Jesus? Claro que não. Então glorifique ao Senhor nisto, porque o Senhor triunfou. Zombaram dele, mas ele triunfou, irmãos. E hoje tudo e todos está por escabelo de teus pés. Glória a Deus. O versículo 12 vai dizer: aqueles que assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Que coisa terrível, meu irmão. Davi chegava no templo, e na porta do templo, alguns sentados lá de fora, outros lá de dentro, sentados ali na porta. Quando Davi chegava, Davi ouvia eles falando mal de Davi. Você já ouviu alguém falando mal de você, minha amada? Você já ouviu, amado, alguém falando mal de você? Doeu? Doeu, meu irmão, minha irmã? Claro que doeu. Em mim doeu. Agora a pergunta é: você voltou para trás? Quando você chegou ali no templo onde você adora a Deus, você voltou para trás ou você entrou para dentro? Existem pessoas que quando chega na casa de oração e ouve alguém falando mal dele, irmão, naquela noite ele pode até entrar para dentro, mas ele perde o culto. Ele não consegue, aleluia, colocar no coração a palavra, a mensagem que vem na noite. Ele não consegue, porque lá na porta ou lá dentro tinha alguém falando dele e ele ouviu. E tem alguns que até voltam para trás, irmão, perdem totalmente a força, eles voltam para trás. Mas Davi não perdeu a força. Ele continuou entrando e falando a verdade, continuou de pé. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. As pessoas se embriagavam, meus irmãos, e quando estavam ali bêbados, eles faziam palhaçada, chocarrice, se lembravam de Davi, falavam de Davi na maior zombaria. Oh irmão, mas Davi não se entregou. Louvado seja Deus. Davi não se entregou. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O profeta Jeremias,
Meus irmãos, às vezes ele chegava no templo e lá estavam as pessoas falando mal dele. Meus irmãos, e ali com Jeremias era pior. Jeremias ouvia eles tramando, sabe o que? A morte de Jeremias, planejando como matar Jeremias. Mas Jeremias recebia a mensagem de juízo do Senhor e levava, meus irmãos, era uma questão de vida ou morte, mas ele levava, ainda que tivesse que morrer, ele levava. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E Davi continua dizendo aqui no versículo 13: eu porém faço a minha oração a ti, ó glória. Senhor, num tempo aceitável, ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Meus irmãos, ele diz aqui no versículo 14: tira-me do lamaçal e não me deixes atolar, seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Não era exatamente lama, não era exatamente água, meus irmãos, mas aqui o lamaçal e aqui as águas está falando da situação que ele estava passando. Irmão, isto quer dizer o seguinte: para servir a Deus não é com facilidade, meu irmão, minha irmã. Vai ter aqueles que te ajudam, mas vai ter aqueles para atrapalhar a tua marcha, para atrapalhar a tua caminhada, irmão. Esta é uma realidade. Vai ter esta classe de pessoas, mas tenha certeza que também vai ter uma classe de pessoas que vai chorar junto com você, vai orar, vai jejuar junto com você, meu amado. Abaixo da presença do Todo-Poderoso vai ter esta classe para te ajudar. E esta classe, meus amados irmãos, está lá no versículo 6, quando Davi diz assim, não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Irmão, irmã, assim como você está esperando em Deus, muitos estão contigo esperando em Deus também, ó glória. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, ele continua dizendo no versículo 15: não me leve à corrente das águas, e não me sorva o abismo, nem o poço corre a sua boca sobre mim. Ou seja, ele pede a Deus em oração: Senhor, não deixa o mal prevalecer, não deixa eu naufragar, não deixa as correntes de águas me levar. Não, Senhor, não deixe, Jesus, mas me ajude a prevalecer. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, ele fala aqui no versículo 16: ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia, olha para mim segundo a tua muitíssima piedade, e não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa, na hora da tua dor, na hora da tua angústia, na hora que o vento está forte, na hora que o mar está embravecido. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, glória a Deus. Na hora da tua angústia, o Senhor está mais perto do que você imagina. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, os sofrimentos de Davi aqui, aleluia, estava tipificando em algumas partes o sofrimento do Messias. Louvado seja Deus. Este versículo 1 ao 4, irmãos, esta expressão do verso 1 ao 4, aleluia, dos terríveis sofrimentos de um justo que era Davi, também retrata a dor do Salvador ao sofrer perseguição pelos ímpios e agonia na cruz. Do mesmo modo, um crente em grande aflição e sem nenhum escape pode clamar a Deus, confiante que, assim como ele por fim a todos os sofrimentos, assim como ele pôs fim a todo o sofrimento de Cristo, ele também livrará todos os seus no tempo determinado por ele.
O nosso Deus Pai pôs um ponto final na agonia de Cristo. Aleluia! O Senhor ressuscitou no terceiro dia. E o teu sofrimento, a tua agonia, o teu desamparo, que é o desprezo, aleluia, um dia tudo vai passar. Por Deus você vai ser exaltado. O segredo é você exaltar a Deus nesta tua luta, nesta tua dificuldade. Exalte ao Senhor, levante a cabeça, ore pelos tais. Se a Deus pertence, eles serão transformados. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, mas sinta-se nesta tarde satisfeito com a graça de Deus. Paulo, certa vez, quando estava sofrendo, ele ouviu uma voz que dizia para ele, no meio da angústia, das dificuldades, Paulo queria sair da terra logo, queria uma pátria melhor, queria descansar antes do tempo, mas de repente ele ouviu uma voz, e aquela voz dizia o seguinte para ele: a minha graça te basta. A graça de Deus, meus amados, basta para nós vencer. Louvado seja Deus. Fica, meus irmãos, para o teu eleito espiritual, esta simples mensagem, este simples evangelho. Muitos estão sofrendo agora, mas pegue o que você ouviu nesta tarde de quinta-feira e guarde no teu coração, para você vencer esta situação. Porque situação piores está para vir, mas se você guardar esta palavra no teu coração, você vai vencer. A muralha vai cair, o mar vai se abrir, o laço vai quebrar, irmão, e você vai vencer, por causa da presença do Senhor Jesus. Fica para o teu eleito espiritual esta palavra, igreja sofrida. Fica para o teu eleito espiritual, receba a força e graça desta tarde. E em Jesus nosso Senhor, eu e você, nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores. Fique esta palavra, não abaixe a cabeça, não desanime, Deus é contigo. E os teus inimigos vão ver que Deus está na tua vida. Deus abençoe e até o próximo vídeo, assim querendo Deus. Deus abençoe, meus amados, e a paz de Cristo.